Olá, amigos que acompanham o Facebook da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Eu sou Giovana Campos, eu faço parte da diretoria, como diretora de marketing, diretora também administrativa, e hoje estou aqui com a Lani Menezes, psicóloga, e também uma dos nossos membros, né, bem ativa como ela é, e está aqui para falar hoje sobre um pouco mais sobre a TVP, né? Quando a história atual não explica o sintoma, como que a terapia de vida passada pode clinicamente ajudar a compreender algumas histórias. Lani, tudo bem? Olá, Giovana, boa noite. Eu estou bem, e você? Tá tudo bem? Tudo certinho? Lani, para a gente situar, de onde você é, ou de que parte do Brasil você é? Pois é, Giovana, eu sou uma das pessoas raras aqui em São Paulo. Eu sou manauara, né? Nasci no Amazonas, mas eu vim para São Paulo com 2 anos de idade. Então, eu sou quase paulista, né? Mas a minha origem é lá em cima, no norte. Então, eu não falo porta, né? Eu falo porta. Maravilha! Bom, e vocês, né, que estão em casa, alguns já conhecem, outros ainda não, outros podem estar chegando agora, nesse minuto, e de onde nós fazemos parte, né? Está aqui o nosso site, sbtvp.com.br, e a SBTVP é a sigla de Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. A Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada já é uma entidade, né, uma instituição fundada em 1994, né, e tem uma dissidência filosófica, e nessa dissidência um grupo de pesquisadores muito interessados, né, no estudo da terapia de vida passada e nessa ideia da reencarnação enquanto ciência, começaram a promover a divulgação desses conhecimentos na comunidade científica e também com a população em geral, através de palestras informativas e congressos internacionais. Hoje, com a chegada da internet, nós podemos fazer lives para falar um pouco mais para você que está em casa assistindo hoje ao vivo, dia 31 de março, ou posteriormente, no horário que melhor for para você, de manhã, de tarde, de noite, ou se não, né, nas madrugadas, um pouco mais sobre a terapia de vida passada. E aos poucos, junto com a psicóloga Lani, a gente vai desmistificando, nós vamos colocando de uma maneira mais palatável. Mas para começar, Lani, como que você conheceu a terapia de vida passada? Como é que foi esse seu contato? Legal, Giovana. Deixa eu dar boa noite aí para as pessoas que estão chegando, né? Provavelmente alguns colegas conhecidos, talvez pacientes, né? Mandei o convite dessa live aqui, desse bate-papo para várias pessoas. Para aquelas que eu não conheço, só, né, me introduzindo rapidamente, antes de responder a sua pergunta, Giovana, eu sou psicóloga há mais de 30 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos. Como falei, né, sou manauara, e eu comecei na psicologia há quase 30 anos, já entregando um pouco da minha idade aqui, mas está tudo bem. E quando eu comecei na psicologia, eu fui para a carreira organizacional, né? Eu costumo dizer que a minha carreira tem duas vertentes. A organizacional, onde eu trabalho até hoje, atualmente bastante focada mais no desenvolvimento das altas lideranças, e a minha segunda carreira, que é a carreira clínica, onde eu já estou há quase 10 anos trabalhando especificamente com a terapia de vida passada. E aí, respondendo a sua pergunta, né, como é que eu fui parar na TVP e como é que eu achei a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada? Nesse meu trabalho na área corporativa, eu encontrei muitos executivos, né, pessoas no alto escalão, de temperamento bastante difícil, né? E no meu trabalho eu precisava, até hoje, na verdade, eu preciso encontrar estratégias de desenvolvimento para essas pessoas. E muitas vezes eu percebo que elas têm bastante dificuldade de é, modificar alguns comportamentos e, de uma certa forma, o seu temperamento, principalmente no exercício da liderança. E isso, ao longo da minha carreira de 30 anos, foi me fazendo refletir e pensar o que estava por trás disso tudo, né? Já que muitos dessas pessoas
elas inclusive faziam terapia, né? Além do processo de desenvolvimento na empresa, elas também faziam a sua terapia individual, mas em muitos casos eu realmente não via melhora, né? Ou pelo menos abrandamento daquela forma de ser mais difícil, vamos dizer assim. E aí, pesquisando sobre isso, eu, né, tinha uma curiosidade, então, de entender a origem desse temperamento, né, dessas pessoas que não se modificavam. Pesquisando sobre isso, eu me deparei com a terapia de vida passada, encontrei uma série de formações, né, diversas instituições, e eu acabei escolhendo a SBTVP por dois princípios importantes que eu observei. O primeiro deles foi que a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada fazia uma exigência, né, na verdade ela faz uma exigência de formação para médicos e psicólogos, né, entendendo que os profissionais da saúde mental, né, os psiquiatras, no caso, são profissionais com formação e habilitados, de fato, para lidar com o psiquismo humano. Eu achei isso bem importante, porque a terapia de vida passada, ela tem toda uma mística, né, para quem não conhece, para o público mais leigo, e isso pode levar, de fato, as pessoas a acharem que isso não é um trabalho sério. Então, esse foi o primeiro princípio, não que a gente seja melhor que ninguém, mas quem estudou saúde mental, eu acho que tem um pouco mais de, vamos dizer assim, de técnicas e de habilidade de treino, né, para fazer um bom trabalho com o psiquismo humano. E o segundo critério da SBTVP, que eu achei bem interessante, é que o terapeuta ele precisa passar pela terapia de vida passada, né? Ele tem que se submeter à terapia, e mais do que isso, para começar a atender, ele precisa ter alta da terapia, né? Então, eu me submeti à terapia, e isso fez bastante diferença na minha vida, e eu entendi que também a gente só consegue levar o paciente até onde a gente mesmo conseguiu ir, né? Então, eu entendi que eu não podia conduzir as pessoas nesse trabalho de regressão à vida passada sem saber os caminhos. Então, esses dois critérios fecharam e eu comecei a formação aqui em São Paulo, há quase 10 anos atrás, e nunca mais deixei. Então, hoje eu faço a terapia de vida passada, né, como terapeuta, e sigo as duas carreiras aí em paralelo. Então, foi essa a minha história de verdade, de amor com essa técnica, porque eu vi o quanto ela é potente, de fato, na vida das pessoas, como foi na minha própria vida, né? Perfeito. É muito interessante, né, essa sua abordagem de enxergar no outro algo que ele não está conseguindo decodificar, que ele não está conseguindo interpretar, e entender que, de uma certa forma, pode ser que, até por essa dificuldade, as coisas não estejam circunscritas, né, à vida atual. Então, Lani, o que o paciente pode fazer para ter a compreensão da sua dor, né, durante uma sessão de terapia de vida passada? Olha, Vou chamar Giovana, de TVP, a terapia de vida passada, de TVP, até para a gente ficar um pouquinho mais fácil. sim, sim. Eu acho que vale a gente explicar, né, que a terapia de vida passada, ela é uma terapia como outra qualquer, né? Ou seja, é como a psicanálise, como a gestalterapia, como a terapia junguiana, ela também tem como objetivo o autoconhecimento, né? E a gente, como terapeuta de vida passada, a gente considera é, o ser humano, ou seja, a gente vê o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Então, durante o processo de tratamento, a gente olha as pessoas no seu aspecto biológico, né? Na sua genética, na sua parte fisiológica, a gente leva em conta o indivíduo também na sua parte psicológica, ou seja, nas suas emoções, na sua personalidade. A gente considera o contexto social, né? Onde essa pessoa, esse indivíduo cresceu, quais são as suas relações, o seu background educacional. Então, a gente olha o ser humano como um todo, mas, adicionalmente, a gente considera o pilar espiritual, né? Ou seja, o pilar transpessoal. No entendimento de que esse pilar transpessoal
ele é a nossa consciência, vamos dizer assim, o que é uma dimensão do humano não física, né? A gente não entende que a consciência ela é física, ela está no cérebro físico, mas a gente entende a consciência como uma dimensão do humano imortal que transcende tempo, espaço e, portanto, ela pode ter memórias, né, gravadas de diversas vivências. Então, posicionando primeiro a TVP nesse sentido, né, ela é, como você disse no começo, uma terapia reencarnacionista. A gente parte do princípio que nós somos espíritos, almas, consciências, né, como cada um queira dizer, que já tivemos vivências passadas, mas a gente não tem a pretensão na terapia de vida passada de provar que as vidas existem, né? A gente usa a premissa da reencarnação entendendo que ela não é uma premissa ligada a nenhum dogma, né? A nenhuma religião. A premissa, o conceito da reencarnação, ela está presente em diversas culturas, né? Em toda a história da humanidade. Então, muita gente acha que a TVP é uma terapia para espíritas, né? Ou é uma terapia só para quem acredita em reencarnação, mas a verdade é que, independente da pessoa acreditar ou não, a TVP funciona da mesma maneira, né? Então, não existe uma premissa, né, Giovana, uma premissa não, um pré-requisito para a pessoa candidata à terapia de vida passada. Lani? Acredito que a Lani tenha tido algum problema de conexão. Vamos contatá-la aqui pelo WhatsApp. Vamos ver o que aconteceu com a Lani. E, enquanto isso, é claro, toda essa explicação, né, sobre a TVP é muito interessante para que a gente conheça mesmo a terapia de vida passada, para que a gente entenda o Oi, funcionamento. Giovana. Olá, ela voltou, muito bem. Você me ouve? Sim, eu te ouço muito bem, você está ouvindo E eu aqui? não te ouço. Eu acho que teve algum probleminha com o som. Enquanto isso, claro, toda essa explicação, né, sobre a TVP. Bom, um momentinho só. A gente vai contatar a Lani rapidinho. Enquanto isso, né, apenas falando sobre o site da SBTVP, www.sbtvp.com.br, você pode ter várias informações sobre os cursos, sobre os livros, sobre notícias e artigos que são escritos por todos os nossos membros. E claro, você também pode entrar em contato para fazer perguntas, para fazer até dicas e sugestões, né? Para que o que será que eu sei sobre a terapia de vida passada? O que pode acontecer? Será que uma das grandes dúvidas que a gente recebe, será que eu fico preso numa vida passada? Será que eu sinto tudo que o personagem, né, a minha figura em uma vida passada sente? Então, essas e outras dúvidas você pode também encontrar nos artigos que estão disponíveis no site da SBTVP. Enquanto a Lani não volta, eu acredito que ela tenha tido aqui algum probleminha de conexão. A gente vai dando uma sequência ao nosso tema, deixando aqui para você no ar, né, o tema de hoje, que é quando a história atual não explica o sintoma, como a TVP amplia a compreensão das dores humanas. A Lani ainda não está aqui conosco. Um momentinho só que ela está aqui me chamando no WhatsApp. Ela já entrou no estúdio. Já entrou no estúdio? Já entrou, Lani. Você me ouve? Eu estou te ouvindo, com certeza. Que coisa, essa tecnologia, né, gente?
Gente, quem faz ao vivo está sujeito a todas essas emoções. Não temos como fugir das emoções do ao vivo. Então, tudo bem, Lani, não tem problema nenhum. Aqui eu estava falando sobre uma dúvida que algumas pessoas têm a respeito da TVP. Será que eu vou sentir as dores? Será que eu vou morrer de novo? Tem, essas dúvidas existem no contexto. Já apareceu alguém com essas questões para você? Sim, muitas pessoas têm receio, né, Giovana, do que elas podem ver em vida passada, se serão situações dolorosas, se elas vão ver parentes, pessoas conhecidas, e na verdade não é nada disso, né? O foco da TVP, da SBTVP, né, da técnica que a gente usa na formação, inclusive, é uma técnica onde o inconsciente ele traz apenas aquilo que a gente está preparado para ver, né? E a gente também não faz regressão de uma maneira aleatória, né? A regressão ela está sempre ligada a uma queixa, né? A uma, como a gente chama, uma ficha de indução, que é um resumo da queixa, do problema daquele paciente, e o inconsciente ele vai fisgar aquelas vidas relacionadas àquela queixa. E a pessoa, o paciente, ele vê apenas as vidas, as memórias, né, as histórias passadas relacionadas a si próprio. A gente não vê vidas relacionadas aos nossos parentes. Até tem pessoas que durante o processo de regressão elas se referem a um parente. Ah, eu acho que esta pessoa, esse personagem aqui, eu tenho a impressão que é a minha mãe, que é o meu pai de hoje, ou que é o meu irmão, mas a gente sempre diz que isso, na verdade, não é relevante para a história, né? Porque a gente não está buscando saber essas relações parentais, mas muito mais o que a história conta, né? Qual é a emoção que está por trás daquela história, o que aquela história tem a ver com a sua vida de hoje, porque durante a anamnese, que é um processo que a gente faz para começar a terapia de vida passada, né? Como eu ia dizendo, toda a TVP, como toda a terapia, ela também tem um processo bastante estruturado, né? Antes de começar o processo terapêutico. Então, a gente passa pela construção de uma anamnese, né? Ou seja, a gente vai entender qual é a história da vida de hoje desse paciente. A gente passa por todas as fases de vida, começando ali pelos 10 anos, que é quando a personalidade já está mais ou menos definida, e a gente vai identificando ao longo da anamnese os padrões repetitivos, né? Aqueles comportamentos que a gente vai percebendo que a pessoa vem praticando também na vida de hoje e que geralmente não trazem bons frutos, eu diria, ou até bons resultados, ou trazem sofrimento. Então, é isso que a gente busca na anamnese. Feito esse processo de entendimento da vida do paciente, né, da história da vida de hoje, descartadas também questões físicas, né, médicas, a gente constrói uma ficha de indução, como eu disse, que é o resumo do problema desse paciente e é o material que a gente vai usar para induzir ele a uma vida passada, né? Ou seja, identificar uma vida passada que tenha uma relação com a queixa que esse paciente traz. Também é importante ressaltar que a pessoa que se candidata à terapia de vida passada, ela jamais pode fazer esse processo por mera curiosidade, né? Então, na SBTVP, a gente diz que nós não somos máquinas de fazer regressão, né? Até porque a TVP, como eu disse, ela é uma terapia como qualquer outra, então a regressão de memória é uma das técnicas, mas existem também uma série de outras técnicas ao longo do processo terapêutico que a gente pode e deve, né, usar para ajudar o paciente a fazer o progresso dele durante o tratamento. E então, não sendo, né, uma curiosidade, existindo realmente uma queixa, uma dor, ele é um candidato e ele passa por todo esse processo, então, de anamnese, da construção da ficha de indução. Feito a ficha de indução, a gente vai para o processo de regressão. Geralmente é um processo que
leva aí em torno, uma sessão, né, de TVP leva em torno de, depende um pouco do terapeuta, mas pode ser de 60 a 90 minutos. A regressão em si, a história em si, leva em torno de 35, 40 minutos, também depende um pouco da pessoa. Tem várias pessoas aqui mandando perguntas de como é que entra na live. Então, não sei se dá para a gente falar isso, Giovana, acho que não dá, né? Para quem está no Facebook, basta entrar no redondinho, está lá, vermelho ao vivo. Basta clicar nessa bolinha vermelha ao vivo no Facebook e já entra direto na live. E, claro, essa live ficará disponível de novo, né, em vários outros horários. Dani, existe um perfil para se fazer a TVP? Sim, né? A TVP, na verdade, a TVP é uma técnica aplicável a diversas condições, né? Desde transtorno ansioso, depressivo, fobias, dores emocionais e às vezes até físicas, onde a pessoa não encontrou uma explicação ou uma razão pelos métodos convencionais. Todas essas pessoas que têm uma queixa, né, uma dor emocional não resolvida, ela é uma candidata, né, a TVP é aplicável. Ixi, Giovana, tem um monte de gente aqui perguntando pelo WhatsApp se não vai ter a live. Vou responder aqui rapidamente. WhatsApp, eu mandei um link direto para as pessoas que estão querendo entrar na live. Então, é só compartilhar o link que eu passei agora no seu WhatsApp para as pessoas que estão perguntando. E a TVP, ela é segura? Ela é segura, né? A gente, pelo menos, não tem na literatura nenhuma história de alguém que chegou para fazer a terapia de vida passada e saiu pior, né? É óbvio, né, que a pessoa precisa estar acompanhada de um terapeuta com habilidade, com uma formação técnica adequada para fazer isso, porque hoje em dia também muitas pessoas fazem regressão de memória online, com profissionais que não necessariamente têm uma formação adequada para fazer isso, né? Então, o mais importante, de fato, é que a gente se submeta a esse tratamento com um profissional habilitado, né, com uma formação séria, numa instituição também séria. E contraindicação? Teria alguma contraindicação, algum tipo de público que seria que é melhor evitar, pelo menos temporariamente, o processo com a TVP? Sim, a gente também, como, né, qualquer outra terapia, existem as contraindicações. Então, a gente nunca vai colocar em regressão de memória uma pessoa que, por exemplo, esteja num estado de depressão profunda, uma pessoa que esteja com um problema relacionado à vida de hoje, ou seja, já aconteceu comigo, né? Eu já recebi pacientes que estavam em processo depressivo, diria, inclusive, em estado depressivo considerável, que buscou a terapia de vida passada como um caminho de entendimento, mas eu entendi que aquele paciente não tinha condições emocionais, né, para, de fato, fazer um processo de regressão. A gente precisou, no caso de alguns desses pacientes, primeiro colocá-los numa condição emocional um pouco mais adequada para que eles pudessem elaborar, né? A pessoa precisa ter condição de elaborar a história que ela vê em vida passada, e para isso ela precisa estar num estado emocional minimamente estável, vamos dizer assim como a pessoa precisa ter minimamente lucidez também, né? Então, a gente não submete à regressão pessoas que não estejam na sua condição de lucidez, né, com raciocínio, memória, ou seja, que não esteja em condições cognitivas de processar a história. Então,
tem sim restrição a esses quadros, né? Pessoas que não estejam no seu estado de lucidez, pessoas que eventualmente, né, façam uso de entorpecentes, obviamente que a gente jamais também submete, porque às vezes acontece, né? Pessoas que fazem tratamento psicológico contra a dependência química, muitas vezes elas podem ir para terapia alcoolizadas, né? E a gente jamais vai colocar uma pessoa alcoolizada em regressão de memória. Então, tem sim contraindicações, mulheres grávidas também, a gente não costuma colocar em regressão, porque a gente entende que isso pode afetar eventualmente o psiquismo até daquele bebê que está ali, né, sendo gerado, ou já eventualmente num processo de gestação mais avançado. Certo. E eu acredito que algumas pessoas podem ter algumas concepções, né, equivocadas. Quando a gente fala em terapia de vida passada, toda sessão tem uma regressão? Não, Giovana, nem toda sessão necessariamente tem regressão, né? A gente costuma dizer que a TVP tem como técnica principal a regressão de memória. É sim a nossa principal técnica, mas como qualquer outra abordagem, um bom terapeuta também vai usar outros instrumentos para ajudar o paciente a vencer as suas dificuldades, porque na regressão de memória, o paciente acessa muitas das suas vidas, e às vezes ele precisa de apoio em dadas sessões para conversar sobre as dificuldades de vencer, né, de fazer um melhor aproveitamento do aprendizado que ele teve naquela vivência. Então, para isso, muitas vezes a gente faz o que chamamos de terapia de apoio, ou seja, um dado dia a gente não faz a regressão, a gente vai conversar sobre as vivências, a gente vai conversar sobre as dificuldades que ele tem encontrado para reprogramar, como a gente diz, né? Porque na terapia de vida passada, o mais importante não é, inclusive, ver as vidas, né? Saber das histórias passadas, mas sim reprogramar ou ressignificar essas vidas. E isso porque, Giovana, a terapia de vida passada, o nosso maior foco não é saber das histórias aleatoriamente, né? Como eu falei, a gente tem uma ficha de indução, a gente constrói isso durante a anamnese, e o foco da TVP é buscar padrões repetitivos de comportamento, sabe? Aqueles comportamentos que a gente vem repetindo ao longo da vida e que acabam fazendo parte, inclusive, do nosso temperamento, do nosso jeito de ser. E o grande foco da regressão, então, é identificar em vidas passadas histórias aonde a gente vem repetindo, né, estes padrões há muito tempo, inclusive na vida de hoje. E é isso que a gente busca nas histórias, e é esse o desafio que o paciente tem para, na vida de hoje, tentar amenizar, né, aqueles padrões repetitivos. E quando eu falo padrões repetitivos, né, para tornar mais concreto, a gente fala sobre os traços de temperamento, né, que são tão comuns no humano, ou seja, arrogância, prepotência, necessidade de controle, agressividade, pessoas que têm uma tendência a serem vingativas, né? E a gente vai observando esses traços na vida de hoje, durante a anamnese, e quando a gente vai para a regressão, é muito comum a gente encontrar personagens que fomos em vida passada que continuam se comportando dessa mesma maneira, né? Então, o processo terapêutico e de mudança, ele começa com essa identificação, né? Ou seja, quem eu sou de fato, né? Quais são os meus traços de temperamento, como é o meu jeitinho de ser, que vem desde vidas anteriores, me trazendo dores, me trazendo sofrimentos, e que eu posso tentar me livrar nessa vida, ou pelo menos abrandar nessa vida, para que, né, como a gente falou na chamada, para que a gente seja mais leve e mais feliz. Com certeza. Até pelo nome, né, da nossa palestra, né?
da nossa live de hoje, né? Quando a clínica, né? Quando a dor não está situada, né? A história atual não explica o sintoma, como a compreensão clínica através da terapia de vida passada pode nos esclarecer, nos dar esse caminho. Você tem algum exemplo, claro, guardando todo o sigilo, de um exemplo onde a pessoa estava com aquela sintomatologia, com aqueles padrões repetitivos, como você acabou de falar, e a história da vida atual não respondia a essas situações? Sim, esses casos são bem comuns, né? Tem pelo menos dois aqui que eu posso comentar, que foram casos bem interessantes. Um deles foi de uma paciente que, na verdade, quem me procurou em princípio foi a mãe dela, porque a mãe dela conheceu a TVP durante uma palestra e me procurou dizendo que a filha dela tinha um ódio incontrolável do pai, incontrolável e inexplicável. Né, obviamente, isso trazia um sofrimento muito grande para todo o núcleo familiar, porque o pai era incrivelmente um sujeito comum, né? Ele não era um indivíduo abusivo que justificasse a filha ter um ódio tamanho desse pai. E aí eu falei, sim, entendo que a TVP pode ajudar sim. E aí ela me encaminhou a filha, enfim, foi para o consultório. Era uma moça jovem que já tinha passado, inclusive, por diversos não, já tinha passado por algumas abordagens terapêuticas que, obviamente, trouxeram algum alívio, mas que não tinham resolvido por completo aquela dor, né? Então, ela realmente me disse que ela tinha um ódio do pai desde criança e ela sentia muita culpa por sentir, né, esse ódio do pai. Ela chegou ao ponto de escrever num caderno inteirinho que odiava ele. E ela, inclusive, tinha visões, né, ela tinha intuições de... ela imaginava, inclusive, matando ele, né? Jogando da janela, enforcando, enfim, eram cenas, né, pensamentos intrusivos que ela tinha que traziam realmente bastante dor e bastante culpa. Então, a gente começou o processo de anamnese, né, como eu expliquei aqui, fui entender toda a história de vida dela. Como eu disse, ela já era uma pessoa bastante terapeutizada, então ela tinha uma boa noção da forma dela, do jeito dela, mas ela tinha também, adicionalmente, que é um ponto interessante, ela tinha uma dor nos pulsos, que ela já tinha procurado assistência médica, e até então ela não tinha encontrado uma razão médica para aquela dor nos pulsos. Então, ao construir a ficha de indução, que é o resumo que a gente faz, né, do problema da queixa do paciente, a gente também coloca as dores físicas, né, para entender se essa dor, às vezes, pode também estar numa história da vida pregressa. Então, eu montei a ficha de indução dessa paciente e nós começamos as regressões. E aí, incrivelmente, o que a gente foi encontrando nas vidas passadas dela foram vidas bastante difíceis, né, com figuras paternas, onde ela teve pelo menos 2 ou 3 vidas, onde ela foi vendida por lotes de terra, ela foi trocada basicamente por terras, né, porque isso era muito comum no passado, né, em algumas culturas as mulheres eram vendidas, trocadas por bens materiais, né, e ela teve vidas também onde ela tinha tido casamentos arranjados, o que também era bastante comum, né, no passado em algumas culturas. E ela era uma personagem nessas histórias um tanto quanto rebelde, né, ela lutava contra essa condição da cultura na época, porque para aquele contexto, esse tipo de situação era relativamente comum e as mulheres, na sua maioria, aceitavam essa condição, né? Só que as personagens dessa paciente eram personagens bastante impetuosas, né? Que resistiam realmente a esse processo que era cultural na época. E por conta disso, obviamente, as personagens dela sofreram consequências. Então, ela foi inclusive, numa das vivências,
ela teve os pulsos amarrados na cabeceira de uma cama, porque ela tentou fugir de uma das situações de casamento, numa lua de mel de um casamento forçado, e o marido amarrou ela, os pulsos, pelos pulsos, na cabeceira da cama, e ela passou muito tempo nessa condição. Então, essa foi uma das regressões que a gente entendeu a dor no pulso, né? E conseguiu identificar a raiz que realmente não tinha origem vamos dizer assim, na parte médica, né? E essa paciente foi se dando conta ao longo do processo que a culpa que ela tinha, a raiva, o ódio, eram destes personagens do passado que ela ainda direcionava para o pai da vida de hoje, né? Que, de novo, não era um sujeito tão fácil, mas também não tão abusivo a ponto dela nutrir um ódio tão grande por ele. E aí, depois de bastante tempo na terapia e pós as regressões e depois com sessões de apoio também, a gente foi avançando. Mas o ponto central dessa história, Giovana, é que essa moça, ela tinha um temperamento na vida de hoje muito parecida com aquelas personagens do passado, né? Ela era uma pessoa bastante rebelde. O pai da vida de hoje não era um indivíduo abusivo, mas ele era uma das poucas pessoas no círculo familiar que não tolerava certos comportamentos dela. Então, a gente foi fazendo essa relação entre as histórias que ela viu no passado versus o como ela ainda vinha se comportando, né, os padrões repetitivos na vida de hoje, para dar a noção de quem ela era enquanto temperamento, enquanto, como a gente diz também na TVP, enquanto traços de caráter, né? E é essa beleza da terapia de vida passada, porque o foco não é saber se a história foi verdadeira, se é de fato uma vida passada. O mais relevante é como a história que o inconsciente traz conversa com os problemas da pessoa, né? E na medida em que a pessoa vai compreendendo essas histórias e fazendo a correlação da vida passada, né, das histórias, das vivências passadas com a vida de hoje, ela vai conseguindo aos poucos, como a gente diz no processo de reprogramação, ela vai conseguindo abrandar a presença desses personagens na vida de hoje. E abrandar significa modificar esse temperamento, né? A gente não se transforma da noite para o dia, mas a gente pode, sim, abrandar esses traços de novo, né, com o maior objetivo da terapia de vida passada, é a gente ser mais brando e mais feliz, né, porque ser brando não significa ser fraco, mas significa a gente, muitas vezes, não resistir, não, né, botar uma resistência naquilo que a gente não pode modificar, né, esse é um exemplo de ser brando. Então, ter humildade é ter muita coragem, né? Também não é fraqueza. Ter humildade para reconhecer as suas dificuldades e mudar é um ato de muita coragem. Algo que você falou agora, Alane, que me chamou a atenção, é a questão, essa moça, ela não se dava muito bem com o pai. De alguma forma, a TVP ela trabalha somente no indivíduo que está procurando a terapia, não na família como um todo, correto? Correto. A gente diz que o processo evolutivo de mudança, né, o processo enfim, de autoconhecimento, ele é individual, né? E, eventualmente, a gente até pode trazer um familiar quando o paciente está com dificuldade de reprogramar, né, ou de fazer as suas mudanças, e a gente vai percebendo na terapia que existe um familiar que impacta muito naquele processo de reprogramação, de melhoria do paciente. A gente até pode chamar esse familiar para, eventualmente, psicoeducar também, para fazer com que ele favoreça o processo de mudança do paciente, mas a gente não trata, vamos dizer assim, a gente não faz a terapia de família, né, com a TVP. Certo, e a TVP, ela acredita, né, na continuidade de vidas de uma forma evolutiva. Sim. A gente entende que estamos hoje na nossa melhor versão, né? Isso significa dizer que seguramente no passado, todos nós, né? Todos nós seguramente cometemos erros, falhas,
prejudicamos pessoas, né? Todos nós temos os nossos traços de temperamento, mas a gente acredita, sim, que a gente vem num processo evolutivo, né? Como eu disse, a vida de hoje é a nossa melhor versão, certamente. Então, a gente pode assegurar que não existe uma relação direta entre alguma religião e a TVP. Não, não existe. É muito comum na TVP a gente acabar atraindo pessoas que são espiritualistas, né, que acreditam em reencarnação. É comum a gente ter pessoas que, enfim, de diferentes religiões espiritualistas, mas não precisa acreditar na reencarnação para acessar uma vida passada, né? E muito menos precisa acreditar que aquilo é uma vida passada. Eu já tive pacientes católicos que tinham dúvidas se acreditavam ou não em reencarnação, e ainda assim foram pessoas que acessaram as suas memórias, fizeram, né, uso desse conteúdo no sentido de se compreender, né, de compreender a partir dessas histórias as origens das suas dores, e o processo funciona da mesma maneira, né? Então, não tem um pré-requisito religioso, e, de novo, né, o mais importante é a gente entender que na TVP a gente não tem a pretensão de provar nada, e nem de provar que vidas passadas existem, né? Apesar da gente saber que existem muitos estudos com evidências científicas, né? Como você falou no começo, que mostram sim, a existência, né, a possibilidade ou a certeza de que a consciência, ela transcende tempo, ela é, de fato, imortal, né? A gente tem até o Ian Stevenson, que é um psiquiatra canadense, que fez o estudo com crianças que tinham memórias de vidas passadas, é um dos estudos mais famosos, né? E bastante da Universidade de Virgínia, e com bastante evidência de memórias de vidas passadas. Então, material científico existe aos montes, né, de que, de fato, a reencarnação existe, mas a gente não tem a pretensão de provar nada disso durante a terapia, e ela funciona maravilhosamente bem também para quem não é reencarnacionista, né? Uma coisa que você falou agora muito interessante em relação ao tempo, a gente não pode negar que nós estamos vivenciando uma época onde as pessoas têm muita ansiedade, e justamente a ansiedade pela cura é uma delas. Em quanto tempo, mais ou menos, não sei se existe alguma regra, o paciente percebe alguma melhora ou alteração nos seus padrões de comportamento? É possível perceber? Sim, não, em quanto tempo, em média? Porque eu sei que não existe uma fórmula mágica, cada um tenha o seu próprio tempo de reação. O que você tem observado na sua prática clínica? Olha, Giovana, isso é bastante variado, sim, como você disse, né? Tem pessoas que fazem um processo de evolução muito rápido, porque já estão bastante sensibilizadas e às vezes já estão sofrendo há muito tempo, então elas realmente se abrem e se dedicam enormemente ao processo, porque não é mágica, né? Saber de uma vida passada não transforma a vida de hoje de uma maneira mágica, então requer, obviamente, um esforço consciente da pessoa nas suas mudanças, mas esse tempo varia. Eu assim, costumo dizer que entre 6 meses e 12 meses a pessoa passa com a gente em processo terapêutico. Então a TVP é, inclusive, uma terapia considerada, vamos dizer assim, né, dentro de uma abordagem de terapia breve, porque também não adianta a gente acessar 10, 15, 50 vidas sem fazer modificação, né? Então, chega num dado momento da terapia, a gente costuma dizer que a gente acessa mais ou menos em torno de 8 a 12 vidas, já são suficientes para a pessoa ter uma boa noção do temperamento dos personagens do passado e fazer a correlação com o presente. Então, esse horizonte de tempo varia mais ou menos entre, como eu disse, 6, 12 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e é mais ou menos nesse também universo de tempo que a pessoa vai fazendo a sua reprogramação, vai fazendo as suas mudanças. Existem pacientes que já na primeira regressão
elas acessam a emoção e a história de uma forma tão intensa que, às vezes, a primeira regressão já é terapêutica para aquele paciente. Tem paciente que eu vejo que já na primeira regressão, o entendimento da primeira história já faz ele repensar alguns comportamentos na semana seguinte, né? Tanto que a gente faz a terapia, a TVP, ela é quinzenal, né? A gente faz o processo de anamnese nas 4 primeiras. Eu costumo usar mais ou menos 4 sessões iniciais, né, de anamnese para entender a história de hoje do paciente, e só ali pela 4ª, 5ª sessão é que a gente faz a primeira regressão. Então, tem pacientes que já nessa primeira regressão tem realmente um aproveitamento bastante grande, e aí ele só vai repetir a próxima regressão dali a 15 dias. Então, depois da etapa da anamnese, essa é uma das vantagens da TVP também, né? A terapia vira quinzenal, e a gente vai encontrando o paciente a cada quinzena para fazer as regressões, ou, eventualmente, para fazer a terapia de apoio, como eu disse, que são as conversas, as estratégias para ajudar o paciente a vencer as dificuldades, né? Muito bem. Bom, Lani, a gente já está com 45 minutos aqui de live, né? A gente já vai encaminhar agora para o final, mas aqui, olha, deixando para vocês o nosso site, né, www.sbtvp, que é Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada.com.br. Claro, além do site, caso você tenha alguma dúvida, você pode nos escrever. O nosso e-mail está aqui embaixo, né? Está aqui embaixo de mim, né? Aqui, sbtvp@sbtvp.com.br. E aí a gente pode se perguntar como que eu encontro a Lani, meu Deus do céu, né? Eu sei que ela está em um lugar de São Paulo, mas caso você esteja em outro estado, saiba que a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, ela tem terapeutas em quase todo o território brasileiro. Basta encontrar, entre aqui, né, nesse link, www.sbtvp.com.br/terapeutas, e você pode encontrar um que esteja, você pode encontrar a Lani, que está aqui do meu lado, ou também um outro que seja mais próximo à sua residência, né, caso você esteja em algum outro estado. Lani, agora, partindo para esses minutinhos finais, quais são os seus recados finais? Você atende, você dá cursos, como que funciona essa questão para a gente se chegar mais a SBTVP? Sim. Bom, eu faço meus atendimentos, inclusive aos sábados, né, o que facilita aí a vida de algumas pessoas que não conseguem fazer a terapia durante a semana. Na SPTVP, a gente tem aí uma programação, né, Giovana, possivelmente para formação de novos terapeutas, então é bem importante, bem bacana se tem psicólogos aí, né, profissionais médicos que estejam interessados numa abordagem potente, numa abordagem, né, como a gente falou aqui, que de fato resolve, explica e ajuda o paciente a compreender muitas vezes aquelas dores, aqueles sintomas ou aquelas dores emocionais que abordagens convencionais nem sempre conseguem resolver. Eu acho que é uma alternativa super interessante. E assim, Giovana, eu considero a TVP uma abordagem, e eu digo que eu me apaixonei pelo processo porque a gente, como terapeuta de vida passada, aprende muito com a dor do paciente, né, com as histórias de vidas. Eu já vi tantas regressões, né, eu já vi vidas passadas de tantos clientes, pacientes, que realmente a gente, como terapeuta, como pessoa, a gente também evolui bastante a partir da história dos outros, né? E o próprio paciente que se submete à terapia de vida passada, eu costumo dizer que eles conseguem dar um salto quântico, porque a gente conseguir poupar, né, na vida de hoje, tempo, entendendo que a gente precisa deixar para trás alguns comportamentos repetitivos, se a gente consegue saber disso nesta vida, né, a gente não volta para cá repetindo as mesmas coisas, né, a gente pode fazer a vida mais leve, mais feliz, mais curta, sem ter que voltar de novo para aprender coisas que, às vezes, a gente leva muito tempo para aprender. Então,
Eu acho que a beleza dessa técnica é essa, né? Eu não preciso fazer grandes interpretações, a própria pessoa que está ali em processo de regressão, ela mesma vê os personagens, as histórias, os comportamentos, então essa é a beleza da técnica também, porque eu não preciso fazer, né, grandes interpretações, a pessoa se consegue se enxergar ali e fazer a sua própria, e ter a sua própria compreensão também, lógico, a gente ajuda nesse processo de compreensão, mas o paciente está frente a frente com ele mesmo, né? E como você falou, Giovana, é um processo que demanda muita coragem, né? Da gente realmente olhar para a gente mesmo, quem nós fomos, quem nós continuamos sendo em termos de temperamento, de traços de caráter, e o que que a gente quer continuar daqui para frente, o que que a gente quer descartar. Eu acho que essa é a beleza. Então, a gente não acessa coisas gostosas, não, a gente acessa, né, histórias difíceis, mas, ao mesmo tempo, é muito libertador quando a gente se dá conta que é possível modificar, que é possível abrandar, e quando a gente abranda, reprograma, a gente pode, sim, ser mais, né, mais brando, ser mais leve, mais feliz, e, quiçá, né, como eu digo, fazer um processo evolutivo mais rápido, né? A gente não precisa ficar aqui repetindo as mesmas histórias, né, sendo pessoas, às vezes, como eu falei, né, no começo, controladoras, vingativas, agressivas, às vezes submissas, né, cada um de nós tem as nossas tendências, mas a gente pode abrandar bastante tudo isso, porque, afinal de contas, se nós somos feitos à imagem e semelhança, né, de Deus, a gente tende à perfeição, né, então, se a gente conseguir chegar nesse estado de melhor versão de uma forma mais rápida, por que não, né? Lani, tem algumas questões aqui que o pessoal está fazendo. Olha, pessoal, tem boa noite do Wilson, Ivanildes, Ami Santos, Goldos, Débora Sólio, Sandra Regina Lorenzetti, Joana Fink, boa noite para todos vocês. Então, Lani, rapidinho, vamos lá, a gente está cheia de perguntinha aqui. É normal mudar de sexo de uma reencarnação para outra? É normal, é normal. A gente tem vidas como homem, como mulher, branco, preto, indígena, ou seja, a gente já passou por várias histórias. Eu mesma tive uma das minhas regressões, eu fui uma indígena. Então, não é à toa que eu sou lá de Manaus, né? Nessa vida reencarnei lá na minha cidade e tive uma regressão como indígena, bastante interessante. Essa minha personagem me lembra de algumas coisas até hoje, coisas que eu preciso continuar trabalhando, né? Mas a gente, enfim, já passou por todos os gêneros. Muito bem. Uma outra pergunta que eu tenho aqui da Débora. Lani, boa noite. O que você considera o maior desafio do terapeuta de vida passada no trabalho clínico? Olha, eu acho que o maior desafio é ajudar o paciente a fazer a reprogramação, né? Ou seja, fazer a modificação daqueles comportamentos repetitivos, né? Dar o suporte para que ele faça, porque a regressão em si, ela é muito simples, né? Tem até receita de regressão na internet, que a gente, obviamente, jamais recomenda que se faça, mas regredir é razoavelmente simples. O mais difícil para o terapeuta é realmente ajudar o paciente no processo da evolução dele, da reprogramação desses comportamentos repetitivos. E acho que um segundo desafio do terapeuta também é ser assertivo na queixa do paciente, porque muitas vezes o paciente traz uma queixa e quando a gente vai fazendo a anamnese, o terapeuta precisa ter um raciocínio clínico e uma capacidade de leitura e vamos dizer assim, de análise muito boa para entender que, às vezes, a queixa que o paciente tem não necessariamente, que ele traz, não necessariamente é aquela queixa a ser trabalhada, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que chegou com uma queixa que ela dizia que ela
tinha uma sensação que ela não poderia ser mãe na vida de hoje. E aí, essa queixa me pareceu um tanto quanto, vamos dizer assim, inespecífica, né? E aí eu fui fazendo anamnese com ela, e para resumir a história, ela, no fundo, o problema dela não era uma dificuldade de ser mãe, até porque, clinicamente, ela era totalmente fértil, mas a gente foi descobrindo ao longo da história dela que, no fundo, ela tinha uma tendência muito grande a priorizar o desejo sexual nas relações afetivas dela. Então, o que a gente foi trabalhar não era essa questão de ser ou não ser mãe, né? A gente foi trabalhar na terapia a tendência que ela tinha de colocar o sexo como prioridade em tudo, né? Então, ela acabava se relacionando com homens que ou eram canalhas, né? Porque eram muito focados no sexo e aí traíam ela com outras mulheres, ou ela encontrava moços bons, né, rapazes bons, mas que ela nunca achava que eles eram sexualmente potentes para atendê-la. Então, a gente foi trabalhar justamente essa questão da tendência que ela tinha para um exagero, vamos dizer assim, sexual, que no final do dia acabou atrapalhando ela no exercício de ser mãe, porque o tempo foi passando, né? Ela não conseguia se fixar em nenhum relacionamento, e o tempo passou, e aí realmente ela não conseguiu ser mãe. Mas a beleza do processo é que, quando ela tomou consciência de tudo isso, ela foi reprogramando, e a frustração dela também é porque ela gostava muito de criança, e no final das contas, o tempo passou, né, e ela acabou que realmente não conseguiu ter filhos, mas ela canalizou isso para trabalho com crianças carentes em ONG, né? Então, ela faz esse trabalho belíssimo até hoje. Então, esse é um excelente exemplo de reprogramação que, como eu disse, né, acho que um dos maiores desafios do terapeuta, que o paciente, mobilizar o paciente para que ele, de fato, reprograme, né? Legal. Temos mais um comentário aqui. Nossa, a palavra abrandar é como acalmar, um tipo de sintoma ou característica. Isso que a medicação faz, só que encobre, não abranda. Fato, né? Muito bom comentário também. Aqui a gente tem mais uma outra questão, Ivanildes. Eu acredito que você já tenha comentado algo. Se a pessoa é interessada em fazer TVP tiver apenas curiosidade, é possível fazer a regressão? Não, não é, né, Giovana? Já falamos disso. Realmente, a regressão por mera curiosidade, pelo menos não na SBTVP, né, pelos terapeutas da SBTVP, não é algo que a gente vai praticar, né, porque não faz sentido. De novo, né, a TVP para a SBTVP é um processo terapêutico e não de mera curiosidade de vidas passadas, né? Então, lembre-se, é necessária uma demanda, uma queixa, né, para que você se melhore. Não apenas ter uma curiosidade, né, para saber o que foi. Bom, mais uma vez, Lani, a gente já está quase aqui batendo uma hora, o pessoal está dando boa noite, está aplaudindo aqui com emojis, muito bom tudo isso. Então, relembrando, fica aqui o site da SBTVP para você entrar em contato conosco, ou entrar em contato com a Lani. Lembrando que a Lani ela pode ser encontrada, né, neste link aqui também, olha, sbtvp.com.br terapeutas, lá você vai encontrar o telefone, e-mail, endereço, tudo, né, dela, para que você, caso você queira conversar diretamente com ela. Caso você queira conversar com a SBTVP, está aqui o nosso site. Lani, suas palavras finais para hoje? Olha, Giovana, eu acho que o bacana, né, desse bate-papo e da terapia de vida passada, às vezes eu falei bastante de traços de temperamento, de comportamentos repetitivos, né, pode dar a impressão de que a gente olha bastante para os defeitos, e de uma certa forma, é uma verdade, né, se perceber imperfeito demanda, como a gente falou, bastante coragem, mas quando a gente se dispõe a olhar para isso pensando num processo evolutivo, né, e que muitas vezes ao se perceber imperfeito, a gente precisa se auto-perdoar, né, a gente precisa perdoar os nossos personagens do passado, a gente costuma tirar um grande peso das costas, né,
Então, acho que a mensagem que eu deixo para as pessoas aí que nos ouviram é que elas possam buscar, de fato, seja pela terapia de vida passada ou por qualquer outro meio de autoconhecimento, olhar para si mesmo, né? Olhar para o seu temperamento, para os seus comportamentos repetitivos e trabalhar no abrandamento desses traços, porque é a forma da gente, de novo, né? Ser mais leve, ser feliz, focar na vida de hoje, para que a gente consiga também se livrar, né, dos transtornos ansiosos, depressivos, e, de novo, buscar aquilo que todos nós, de alguma forma, queremos, que é paz, né, tranquilidade e felicidade. Então, deixo a minha mensagem nesse sentido de quanto é positivo a gente olhar para a gente mesmo, mas, ao mesmo tempo, olhar com compaixão, né, para nós hoje e para os nossos personagens do passado, mas sempre com foco em poder avançar, né, a partir do conhecimento que a gente traz das nossas histórias pregressas, tá bom? E eu fico à disposição também, não sei se as pessoas quiserem mandar perguntas depois aqui, Giovana, não sei se elas conseguem deixar as questões aqui para a gente responder. Pode deixar as questões aqui no Facebook. Lembrando que que a SBTVP também tem uma página no Instagram, tá? Que é @SBTVP_TVP. Pode mandar as perguntas por lá. Aliás, Lani, você tem Instagram? Eu tenho Instagram, Lani Menezes, Lani Menezes.7. Eu não sou uma pessoa tão ativa nas redes, os meus pacientes basicamente vêm por recomendação dos que passaram, mas eu prometo que vou ser talvez um pouco mais ativa nas redes para as pessoas me acharem mais facilmente, né, Giovana? Tá ótimo. Bom, Lani, eu agradeço muitíssimo aqui a sua disponibilidade, pelo seu tempo de explicar sobre a TVP, contar esse caso que foi riquíssimo, né? Que quantas pessoas podem começar a pensar um pouquinho sobre si, sobre suas relações familiares, suas dores e, principalmente, a vontade de mudar. De mudar para quê? Para ser um ser humano melhor. Isso. Bom, ficamos por aqui. A SBTVP agradece a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje e também a você que vai nos ver durante a manhã, durante a tarde, durante outro dia. E não esqueça, curta este vídeo, compartilhe, faça chegar àquela pessoa especial que você pensa que, olha, se escutasse um pouquinho do que nós temos aqui, vai fazer a diferença. Compartilhe. E um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês. Obrigada, Giovana. Obrigada a todo mundo. Um beijo para todos. Ótima noite. Bom jogo do Brasil, né, Giovana? Com certeza, para todos. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Gente, até a próxima.